Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a visão das pessoas do bem. A verdade, meu irmão, é que é muito bom a gente explicar uma coisa nessa hora, porque os governos, eles sabem que, na verdade, não existe essa visão mitológica. Na verdade, não existe esse tipo de Deus mitológico, histórico, com esses ídolos. O que existe é um mecanismo da mente e que o homem vai começar a descobrir. As religiões aí vão ter problema, porque todo mundo vai estar com um mecanismo na mão, ninguém vai precisar se escravizar ali naquelas mitologias, aquelas traduções históricas antigas. E o homem já vai dar um salto para o controle do que se diz Deus, essa união com Deus, com esse mecanismo Deus, e as religiões do mundo inteiro vão começar a ter problema. Então, também na tecnologia, os governos estão vendo que esses extraterrestres também trouxeram tecnologia avançada de última ponta, de último nível, de primeira linha, desde a época dos sumérios. Então, a evolução da raça humana seria mesmo ir perdendo esse jeito tribal e descobrindo o mecanismo da mente. Você veja que no Egito, o filósofo Hermes lançou 7 mecanismos da mente que eu vou lhe passar agora. É o princípio de mentalismo, é o primeiro controle do sistema do universo. O princípio de mentalismo é que tudo no universo é mental, acontece dentro e fora da sua mente como uma herança, como uma correspondência. É como a sua Matrix tivesse ligado ao que acontece também do seu lado. Você pode mudar também sua realidade com o princípio do mentalismo, pode criar uma vida nova, você pode, porque tudo é mental, o poder está de graça para você usar com a mente. O outro é o princípio de correspondência. O princípio de correspondência diz que o que você pensa e formata fora, dentro, quer dizer, da sua cabeça, de uma certa forma vai acontecer fora mesmo. Então, a fé sua positiva, a construção positiva, o pensamento em direção a uma construção na sua vida positiva, os formatos positivos de pensar, de força, a sua relação com a rede de vida, em pedir força, em receber força, tudo isso faz com que você use essa correspondência. O que você organiza dentro acontece fora. E isso é provado na fé, né? A direção da fé que você tem, uma fé positiva, do lado de fora você vai ver acontecer o resultado da fé positiva. A terceira lei é a de vibração. Tudo vibra em uma certa identidade. O seu espírito vibra em uma certa identidade. Essa vibração que emite uma identidade, uma lógica. Então isso também pode ser misturado com os 2 primeiros princípios e você vê o que é que vai dar, né?
Se você organizar por dentro, essa vibração vai emitir, organiza tudo fora. O quarto princípio é o de polaridade. O princípio de polaridade, ele acontece assim: tudo tem uma lógica de frio e quente, positivo e negativo, luz e trevas. E dentro de você pode instalar na sua mente, sem querer até, uma era de trevas, uma era de um pensamento negativo ou uma fraqueza, porque você não entende essas 7 leis, não entende o princípio de correspondência, que o que você pensa dentro vai acontecendo fora. Aí você pode instalar uma condição negativa no seu mentalismo, sem perceber, nesse princípio de polaridade, que é a 4ª lei. A 5ª lei é o ritmo. Tudo tem ritmo, a onda do mar tem ritmo, o coração tem ritmo, música tem ritmo, tudo tem ritmo, tem uma certa forma de ir acontecendo, tem um tempo de ir acontecendo, o tempo de Deus. Causa e efeito é a 6ª lei. A 6ª lei é causa e efeito. Essa lei é bem fácil de compreender. O que eu provoco, a consequência vai acontecer. O que eu construo, eu vou ter de presente aquilo que eu construí. Causa e efeito, é bem simples. Se eu construo um investimento, se eu luto, se eu me esforço, essa construção vai me dar uma beleza de vida, de presente, de tudo. Então, causa e efeito, velho. O que você faz, constrói. O que não faz, fica parado. E a última lei, a 7ª lei, é a lei de gênero. Tudo no universo tem uma identidade ou masculina, ou feminina, ou misturada, em uma certa lógica. Então tudo tem uma certa identidade de algum jeito. Tudo tem todos os seres, todo que você se relaciona na natureza tem uma certa condição de masculino, feminino, ou misturado, ou de algum jeito tem uma certa identidade, tem um gênero. Mas você pode misturar nessas 7 leis do universo que eu acabei de te dar, você pode misturar leis. Por exemplo, você pode misturar o princípio de mentalismo com o princípio de polaridade e correspondência. 3 princípios, o primeiro, o segundo e o 4º. Então, quando eu tiver com a mente negativa, o segundo princípio de correspondência diz que negativo, a minha vida vai estar toda negativa em volta. E o princípio de mentalismo, que é o primeiro, vai dizer que eu vou, com a minha mente, jogar essa negatividade em tudo. Então eu misturei 3 princípios. O 4º princípio, que eu estou com a polaridade, a minha mente toda triste, negativa. Depois eu fui para o segundo princípio, de correspondência. Se eu estou tão negativo por dentro, do meu lado, fora de mim, eu vou construir só coisas de derrota. Depois eu fui para o primeiro princípio, o princípio de mentalismo. Então, quando eu cheguei no primeiro princípio de mentalismo, quer dizer o quê? Que o que eu estou instalado por dentro, a minha mente vai instalar isso em tudo também, porra. Porque a minha mente e o universo não estão ligados como o universo mental. O universo não é mental, ele não responde ao que minha Matrix funciona, ao que eu penso, ao que eu instalo aqui na Matrix. Então eu misturei 3 princípios. Eu peguei o princípio da polaridade, que é o 4º, e
Se eu tô por dentro só pensando em tristezas, o segundo princípio, que é o de correspondência, vai fazer o quê? Vai jogar tristeza no meu lado inteiro, todo mundo vai perceber tudo. E o primeiro princípio, que é de mentalismo, eu vou jogar essa tristeza na minha vida em tudo, vai virar fracasso, já que tudo que eu penso dentro acontece fora, a direção da minha fé, da minha crença. Entende? Então, por exemplo, quando chega no problema que a igreja tem com os homossexuais, a gente usa aqui, o sétimo princípio, a sétima lei, que tudo tem gênero, homem, mulher, ou misturado, ou como seja, cada um tem seu formato. Então tá tudo explicado, não precisa ter problema. Quando eu quiser entender sobre o que eu fiz e a consequência que teve, erros, eu vou aqui no sexto princípio. Tudo que eu faço tem uma consequência. Se eu erro, isso causa um dano em volta nas pessoas. Entende? Se eu quero entender como é o jeito da pessoa, se ela é mais lenta, mais rápida, se ela é mais ativa, se ela funciona de uma forma um pouco mais lento, mas funciona do mesmo jeito, é só o jeito dela. Aqui tem o princípio do ritmo. Cada pessoa tem seu ritmo, cada coisa tem seu ritmo, tudo tem seu ritmo na natureza. Entende? Todos os princípios, a vibração, que é o quinto princípio, é o princípio da vibração, tudo vibra na sua identidade, brother. Tudo tem uma identidade para vibrar, uma característica, e isso vai irradiando em volta e montando, entende? Formatando. Então, como você vê, esses 7 princípios do filósofo Hermes, que eu acabei de te dar, que veio lá do Egito Antigo, esses princípios do Egito Antigo, em muitos são o mesmo que Jesus falou, o mesmo que gregos falou, que eram vindos dos extraterrestres, uma galera que soltava para cá um mecanismo da mente. Então, por isso que hoje em dia existe essa briga. As igrejas e as religiões estão querendo continuar traduzindo história mitológica para poder escravizar, roubar o dinheiro, roubar poder, roubar tudo. Mas na verdade, se as religiões do mundo inteiro entregassem esse mecanismo que eu acabei de te dar, e o mecanismo que os extraterrestres têm com relação a Pai, Filho e Espírito Santo, aquilo é um mecanismo do filósofo Hermes, que Jesus com certeza deve ter visto, e outros gregos e outros caras inteligentes. Isso é um mecanismo. Como é esse mecanismo, Paulo? É porque você precisa se sentir filho mesmo, como fosse mesmo Jesus. As mulheres como se fosse uma filha, como se fosse mesmo assim, no mesmo nível que Jesus, só que mulher, para poder você se sentir um filho de Deus real, legítimo. Entende? O Pai está em todos os lugares. Então você precisa entender que em todos os lugares a Rede Vida toca na sua pele. Você nunca estará sozinho, nunca estará triste, sozinho ali, abandonado. Em todos os lugares, em todas as condições, você vai ter uma rede de vida, de alegria, de esperança, de bondade, de felicidade, de carinho, de doçura, tocando na sua pele. E o Espírito Santo, você tem que entender que é o poder no ar. Esse poder no ar está disponível para você usar como você quiser, dependendo desses 7 princípios que eu lhe dei. O princípio do mentalismo faz você entender que o poder que está no ar, você controla ele com a sua mente, com o que você crê, com o que você foca. Entende?
O princípio de correspondência, que é o segundo princípio, diz que o que você foca dentro com a sua fé vai acontecendo fora. O princípio de vibração, o tipo de jeito que o seu espírito é, aquela vibração, aquela característica que seu espírito tem, aquilo vai acontecendo na sua vida. A sua vibração, o jeito que você, a sua identidade. O princípio de polaridade, entende? Para você não se colocar na polaridade negativa, para você estar sempre puxando para a polaridade positiva, o seu pensamento, o seu dia a dia, o que você pensa, a sua fé positiva, entendeu? O princípio de ritmo, tudo tem um ritmo na vida e na natureza de acontecer. Uma condição, causa e efeito, que é o sexto princípio, porque você tem que entender que se você erra, aquilo vai ter uma consequência. Você precisa entender isso. E o princípio de gênero, que é o último, é para você respeitar homem, mulher e homossexual, respeitar as pessoas. Porque desde o Egito Antigo existia um princípio de gênero, em que as pessoas têm sua condição entre homem e mulher, ou que seja misturado, ou como for. Desde o Egito Antigo já tinha o princípio de gênero. Então, esses 7 princípios são leis que coordenam todo o sistema mundial, entende? Desbancaria as religiões todas, porque é como funciona o teclado, é como funciona o computador no ar, é como você vai controlar o computador do ar, é com esses 7 princípios. Você usando isso, você controla o computador do ar. Por quê, Paulo? Porque os entendidos fera mesmo de pesquisas históricas e que estão aí ligados a 40, 50 anos de pesquisas históricas e de teoria extraterrestre, de mecanismo extraterrestre, eles dizem que o primeiro princípio, o de mentalismo, que é tão forte que você pode mentalizar uma fé positiva dentro de você e as coisas têm uma profunda ajuda na sua vida. Você fica até assustado como as coisas foram abrindo as portas, uma profunda ajuda que chegou na sua vida com a forma que você pensou, o formato que você pensou, a fé positiva que você teve, mudou tudo em volta com o princípio de correspondência, que o princípio de correspondência é o segundo. Então, é assim, vou lhe explicar. O negócio funciona assim, velho. Entenda. Existe uma tecnologia de um Deus vivo natural, um computador natural, um Deus vivo natural no ar. Esse computador responde a alguns princípios. Existe tudo isso, Deus em todas as partes. A minha mente está integrada com essa rede vida de Deus. Então o homem tem que evoluir para enxergar Deus como Ele é. E nós temos que sair dessa fase de criar boneca para Deus, boneca para o amor, boneca para a esperança, boneca para... Você tem que viver o amor com os outros, com as pessoas. Não tem uma boneca que representa amor.
Você tem que viver a esperança dentro de você para isso passar, o mecanismo passar do lado de fora. E não tem uma boneca que significa esperança. A gente tem que sair dessa fase de tribal, de boneca, de parecendo tudo um bando de índio. A tecnologia de Deus está no ar. É uma tecnologia real. Ela atende a esses mecanismos agora que eu lhe ensinei, essas 7 leis. É uma estrutura básica dos mecanismos que ela atende. Então, Deus é para todos no mundo inteiro. Qualquer cérebro que tiver dentro dessa condição, ou que chegue nessa condição, ou que esteja usando até inocentemente a fé positiva, ela vai ter o resultado da rede vida natural, porque isso é uma coisa entre o cérebro dela e o sistema do existir, o sistema da rede. Então, não é mais para o homem viver aquela época do passado, parecendo um bando de índios e todo mundo se pregando em cruz, todo mundo sofrendo, muitos até idolatrando o sofrimento para tentar conquistar um lugar no céu, pessoas odiando os irmãos, xingando os irmãos tudo de demônio. Na verdade não existe nada disso. Isso é uma coisa meio tribal, indígena. Por quê? Porque é um mecanismo só para todos, em volta da terra toda e dentro do cérebro de todos. Com a escolha deles, isso vai acontecendo em volta e na vida. A vibração dele, a identidade do que ele é, do que ele vibra, vai passando por lado, vai tendo característica territorial, até chegar à característica da projeção de Deus que ele tem, onde ele cria uma boneca para representar Deus. Mas na verdade é porque ele não está enxergando ainda o mecanismo que tem no ar, como um computador, que a natureza tem. Ele está enxergando ainda numa fase indígena, tribal, as bonecas que representam amor. Ele não quer viver o amor com os países vizinhos. Ele quer ter uma boneca que significa amor. Ele não quer viver um Deus de construção com todos. Ele quer ter um Deus, uma boneca de Deus para ele e os amigos dele. E os outros vai tudo pro inferno. Então ele cria loucura. Ele cria projeção tribal em cima de um mecanismo que está no ar para todos. Um mecanismo natural da natureza. Um computador natural, resultante também da minha escolha, da minha direção, do que eu foco, do que eu acredito. E o que eu acredito tem essa resultante, tem a minha vibração, o que é que eu acredito, o que é que eu sou, o que é que eu acredito, a forma que eu acredito. E isso tem um reflexo na rede vida. E isso passa pro meu lado, passa, porque tudo que eu monto dentro corresponde, constrói do lado. Tudo que eu monto dentro de mim constrói do meu lado. Se eu monto esperança, alegria, se eu sou amigo dos outros, do meu lado vai construindo uma vida melhor. Porque o que eu construo dentro, constrói fora. Entende? Então não é pra gente ficar com racismo, nem ódio dessas tipo de briga de território para território. A minha boneca é essa, a sua boneca é aquela. A minha boneca é melhor, a sua boneca é ruim, chamando os irmãos tudo de demônio. Todos quando morrerem, o coração sendo bom e leve, todos vão para a rede vida. Os outros que não estão no estado meio maluquinho, vão para reciclagem de sistema. Não existe nada, o meu Deus é bom e vocês vão todos para o inferno. Eu sou o bom, você é o ruim. A minha boneca é boa, a sua é ruim. Não existe isso, pô. É um mecanismo no universo
um mecanismo no ar, um Deus natural da natureza, um mecanismo natural, como um computador natural, que usa essas 7 leis que eu lhe dei, para você teclar, para você empregar na sua vida. Essas 7 leis, tanto é falado na tradução de Jesus, com algumas palavras de jeito dele, quanto é falado no filósofo Hermes, quanto é falado por outros caras. Freud também fala um pouco dessa lógica. O que eu construo dentro vai se empregando do meu lado, vai acontecendo do meu lado. Entende? Então Deus é para todos, é um mecanismo no ar para todos, é o amor para todos, é descobrir o bem, todos descobrindo esse bem, é todos aprendendo a montar o bem dentro da sua cabeça para ver o bem acontecer do lado de fora, é todos começar a viver relacionando com esse alvo do bem de Deus, esse alvo de Deus do bem virtual no ar, para que todos comecem a construir o bem do seu lado, para ver a Rede Vida construir bem na vida de todo mundo, para ver a Rede Vida construir tudo na sua vida e construir na vida dos outros, e esse amor entre países, entre pessoas, porque descobriram no ar um mecanismo para todos, da natureza natural, com essas 7 leis que eu lhe dei, são as leis estruturais de operar o teclado. Sabe, agora fica enganando com essa história de bonecas, de mitologias antigas. Todo mundo quer logo é o mecanismo digital, rapaz. Ninguém é besta aqui mais não, ninguém quer ficar com esse negócio de boneca mais não. A gente quer um mecanismo digital logo agora para ver como é que é o negócio de bulhar tudo aí. É assim que o povo quer. A rádio tá no ar, seu amigo Paulo tá aqui. Valeu, irmãozinho.